Você já se sentiu como se estivesse se esforçando para não ser desagradável em um ambiente onde só você parecia ter essa preocupação? Chega a ser frustrante quando temos que conviver com pessoas desagradáveis, principalmente aquelas que se esforçam para serem desagradáveis. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre como você pode lidar com pessoas assim e como você pode evitar se tornar uma pessoa desse jeito. Eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. No episódio de hoje nós vamos falar sobre pessoas desagradáveis. Primeiramente, é importante pontuar que existem dois tipos de pessoas desagradáveis. As pessoas que são mal educadas, aquelas sem noção, e que nem são dessa forma intencionalmente, apenas agem assim. Só que existe o tipo de pessoa que gosta de chocar as outras. O tipo de pessoa que gosta de ser desagradável de forma proposital. A pessoa que não tem muita noção das coisas é mais fácil de se lidar, pois até conseguimos revelar algumas situações. Porém, com pessoas desagradáveis intencionalmente, que usam de ironia, sarcasmo e desdém para machucar os outros, é difícil evitarmos o combate. E quando a gente menos percebe, já estamos discutindo e entrando na conversa da pessoa. A primeira coisa que você precisa para lidar com uma pessoa desagradável, de propósito, é a capacidade de saber separar o que é sobre você e o que é para tentar te atingir. Às vezes, nós rendemos discussões por causa de provocações que nem foram sobre nós. Por exemplo, imagine que você está com um grupo de amigos e eles te pedem para escolher um filme que todos possam assistir. Uma pessoa desagradável tem o costume de ficar apontando falhas naquele filme e faz comentários ácidos e críticos o tempo todo para fazer você se irritar, pois afinal foi você que escolheu o filme. Mas se você parar para pensar um pouco, você vai se lembrar: eu escolhi esse filme, mas ele não foi feito por mim. Portanto, essas críticas não precisam ser levadas para o lado pessoal. Ou você pode pensar até mesmo o seguinte: eu escolhi esse filme porque eu gosto dele. E se essa pessoa não gosta, isso não muda o fato de eu gostar. E ponto final. Ao pensar dessa forma, você deixa de ouvir as provocações de uma maneira pessoal e começa a perceber que isso diz muito mais respeito a essa pessoa que está agindo dessa maneira do que em relação à situação em si. E tem vários outros tipos de situações. Por exemplo, quando você faz um almoço ou um jantar na sua casa e chama algumas pessoas, e por um descuido você usa um pouco mais de sal do que o necessário na comida. E você mesmo percebe isso e avisa a todos que a comida está um pouco mais salgada. A pessoa desagradável, ao ver essa situação, começa a falar incessantemente da comida. Ela passa o tempo reclamando sobre o quão salgada aquela comida está. Como se todos, inclusive você, já não soubessem disso. Você pode ficar irritado com essa situação ou simplesmente respirar fundo e não se deixar levar por isso. E deixar que a pessoa fique sozinha na sua provocação. O importante para você que quer lidar melhor com pessoas desagradáveis, sem perder a razão e sem se alterar, é a paciência e o distanciamento que você vai criar entre você e a provocação. E tentar entender que nada disso é sobre você. Ou seja, logo, nada disso pode te afetar diretamente. Agora responda mentalmente a seguinte pergunta:
Você é uma pessoa desagradável? A maioria de nós automaticamente respondemos: não, de forma alguma. Conviver comigo é muito simples. Então tudo bem. Talvez essa não seja a pergunta certa a se fazer, mas sim essa outra pergunta. Você sabe quando está sendo desagradável? E ao perceber isso, você continua ou tenta mudar de atitude imediatamente? É difícil ser uma pessoa 100% desagradável o tempo todo. Porém, agir de forma desagradável é algo que todos nós fazemos com alguma frequência. Seja por um comentário que sabemos que não deve ser feito em um determinado momento, e mesmo assim nós fazemos, ou até mesmo por uma atitude que temos, mesmo sabendo que ela não seria a melhor naquele momento. Tudo isso pode até começar como algo involuntário e impulsivo, porém, em um determinado momento, percebemos que estamos agindo de forma desagradável. E a partir daí, podemos escolher se vamos continuar a agir assim ou se vamos mudar a nossa atitude. Muitas vezes nós não mudamos a atitude, porque pensamos que vamos passar como hipócritas ou cínicos. Porém, não basta apenas identificarmos um comportamento desagradável e o mudarmos. É necessário que peçamos desculpas para quem dirigimos a nossa atitude ou a nossa fala. Guarde essas palavras. Ninguém perde nada quando pede desculpas e quando reconhece um erro e volta atrás. Isso não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem, de sabedoria e de maturidade. Ser desagradável é como um estilo de vida. E ao agir dessa forma, você vai alimentando dentro de si algo que só vai crescer e crescer, e vai se tornar impossível de ser revertido. Porém, o lado bom é que ninguém nasce sendo assim. E existem atitudes que você pode tomar para mudar esse comportamento. A primeira delas é: alimente a sua mente com pensamentos de gratidão. A principal característica das pessoas desagradáveis é a ingratidão. Elas conseguem te falar 30 erros antes de te apontarem uma qualidade. E se você deseja ser uma pessoa agradável, alguém que as pessoas gostem de ter por perto e que as pessoas se sintam bem com sua companhia, comece a nutrir pensamentos de gratidão na sua cabeça. Comece a enxergar o lado bom de tudo e todos aqueles que te cercam, ao invés de focar apenas nas partes ruins e nos defeitos das pessoas. A segunda coisa que você precisa para ser alguém mais agradável é a seguinte: olhe para dentro de si, faça autoavaliações e tenha senso crítico sobre si mesmo. Pessoas desagradáveis apontam os defeitos de todos por um simples motivo. E isso faz com que os próprios defeitos delas fiquem escondidos. E faz com que todos prestem atenção nos defeitos alheios. Se você deseja ser uma boa companhia, saiba criticar a si mesmo e saiba enxergar quais são os pontos negativos nos quais você precisa melhorar, antes de apontar os defeitos dos outros. E na verdade, se for possível, não aponte os defeitos dos outros, de forma alguma. A maioria das pessoas já conhecem os seus próprios defeitos. E às vezes, o que falta é alguém que aponte a solução deles. Seja essa pessoa. Seja aquela que aponta para a solução. Aquele que faz elogios ao invés de críticas. E seja aquele que levanta as pessoas, ao invés de ser aquele que as derruba. Se você ouviu até aqui, comente a seguinte frase: eu serei uma boa companhia. Se você, a partir de hoje, estará empenhado em trazer leveza, bom humor e serenidade para a vida das pessoas.
Seja mais positivo. Existem coisas que são contagiantes e o mau humor é uma delas. Se você inicia uma conversa com alguém desconhecido, por exemplo, e já tratar essa pessoa de uma forma ruim, demonstrando impaciência ou tédio enquanto ela fala, a chance dela te tratar bem é zero. E ela com certeza vai demonstrar irritação e impaciência com você também. Ou seja, você acaba contagiando a pessoa. Mas outra coisa que também é contagiante é o bom humor, a positividade e a gentileza. Você convive com pessoas mal-humoradas? E se convive, como você faz para conviver com elas? Saiba que o seu comentário pode ajudar muitas pessoas. Nos últimos dias, nos ensinaram a fugir de todo e qualquer tipo de positividade. Pois disseram para nós que ter uma atitude positiva nos dias de hoje, no mundo em que vivemos, nesse mundo caótico, é o mesmo que não encarar a realidade. É o mesmo que tentar negar para si mesmo que o mundo onde estamos vivendo tem um lado ruim e negativo. Mas isso só criou uma onda de pessimismo como estilo de vida, onde todos fomos contagiados por essa onda de desânimo de tal maneira que achamos que tentar sair dela e ser um pouco mais positivo é algo errado, é algo ruim e até tóxico. Conseguimos concluir com o passar dos anos que é impossível ser positivo o tempo todo. E de fato é mesmo. Mas por que conseguimos sustentar uma negatividade e um mau humor constantes e ainda achamos isso comum? Se ser positivo o tempo todo é agir fora da realidade, ser negativo e mal-humorado sempre também é. A vida tem muitas coisas ruins, muitas situações difíceis, mas a vida também tem muitos momentos bons e tem muita coisa que nos trazem alegria. Porém, o que eu pude observar ao longo dos anos é que é muito mais fácil ser pessimista, ser desanimado e apontar tudo de errado que existe no mundo ao nosso redor. Quem vive assim não tem o trabalho de tentar enxergar o mundo de outra forma. Ou seja, não tem a vontade de transformar o mundo ao seu redor. E simplesmente o aceita como ele é. Ou melhor, aceita as partes ruins dele. E é capaz de silenciar e até desmentir qualquer um que tente mostrar o lado bom das coisas, alegando que isso é positividade tóxica. A humanidade já conseguiu dar a volta e estamos tão pessimistas e desacreditados de tudo que aquilo que muitos têm chamado de positividade tóxica, na verdade deveria ser considerado como positividade necessária, pois algumas pessoas estão com falta disso, mas continuam vivendo a vida como se não precisassem dessas coisas. Eu conheci um homem uma vez que alegava não gostar de beber água. Dizia que achava sem sentido beber e simplesmente ele não tomava água. Eu não preciso dizer que isso, pouco tempo depois, acarretou sérios problemas de saúde para ele, que o fizeram ser obrigado a se hidratar normalmente, como todo ser humano faz. Existem pessoas que nunca têm contato com o sol, por exemplo, e às vezes se sentem mal, desanimadas e não sabem o porquê disso. E se você disser para essas pessoas, saia um pouco ao sol, isso é necessário, elas respondem, eu não gosto disso, logo eu não preciso disso. Mas sim, elas precisam, elas necessitam. Assim como eu e você precisamos ser um pouco mais
otimistas. Precisamos exercer a capacidade de enxergar o lado bom da vida, as partes boas, as coisas que nos trazem alegria e que fazem o nosso coração bater mais forte. Viver enxergando apenas o que nos machuca e dando ênfase apenas às partes ruins da vida pode até parecer um exercício de realidade, uma maneira de sermos mais realistas e pés no chão. Mas é o mesmo que viver achando que a vida só tem um lado ruim. Se existe positividade tóxica, podemos dizer que existe também a negatividade tóxica. E talvez você esteja vivendo assim. Seja por essa vontade de parecer mais lúcido e conectado com a realidade, ou seja por influência do seu ciclo. Pois se a alegria contagia, o mau humor também tem esse poder. Mas hoje você percebeu que não existe uma forma disso te ajudar a longo prazo. E isso tem impedido você de enxergar a beleza naquilo que você já conquistou e na vida que você leva hoje. Fuja da positividade tóxica, pois alguns momentos são de choro, são de luto, indignação e tristeza, mas também fuja da negatividade tóxica, pois a vida também tem um lado bom. O sol brilha em alguns momentos, e esses momentos precisam ser aproveitados. Você não está sozinho. Existe um fenômeno que acontece nos dias de hoje, porque estamos todos conectados o tempo inteiro e com apenas alguns cliques você consegue falar com vários amigos e consegue discutir ideias com um grupo de pessoas. Enfim, você consegue estar em contato com pessoas do mundo inteiro de uma forma muito rápida. Mas a parte mais estranha disso tudo é que quanto mais conectados nós parecemos estar, mais sozinhos nós parecemos nos sentir. E é uma solidão tão devastadora que nos paralisa em todas as áreas da nossa vida. A solidão é um sentimento muito forte. É uma sensação de desconexão com o meio que nos cerca. Tanto que é muito comum que aquela pessoa que você conhece, que é a mais feliz, a mais cheia de amigos e que está em vários eventos sociais, é muito normal que ela também se sinta sozinha. Mesmo que ela esteja vivendo todos esses momentos com as pessoas que ela ama. Só que o mais curioso é que as outras pessoas que a cercam provavelmente se sentem solitárias também. E talvez até mais, porque pensam, eu gostaria de ser tão feliz quanto essa tal pessoa. Ela se expressa tão bem, ela está sempre tão à vontade. Então, o que nós podemos perceber logo de cara é que solidão é algo que todos nós compartilhamos, mas que cada um vive de uma forma única. E cada um vive isso pensando que está só nesse sentimento. É importante nos lembrarmos que não estamos sozinhos, mas que está tudo bem nos sentirmos sozinhos às vezes. É uma linha tênue, pois precisamos desses momentos de solidão, onde nos retiramos por um tempo, talvez para assistirmos àquele filme que sempre nos faz refletir sobre a vida, ou seja para ouvirmos aquelas músicas que nos lembram de uma época boa, onde as coisas eram mais simples, ou até mesmo para anotarmos em um caderno todos os sentimentos que temos dentro de nós, mesmo sem saber muito bem como expressá-los. O importante é todos reconhecerem que essa solidão é compartilhada por todos. E muitas vezes ela é necessária,
pois quando passamos por uma sucessão de eventos sociais, onde toda a nossa simpatia e as nossas melhores conversas são exigidas, podemos nos sentir muito sobrecarregados. E isso é bem comum também. Portanto, é esperado que precisamos de um tempo a sós, um tempo para nós mesmos. Mas se eu e você ficarmos apenas vivendo esses momentos de introspecção, acabamos entrando numa sensação de que estamos sozinhos no mundo. E isso é uma das várias mentiras que o nosso cérebro nos conta, como uma forma de autossabotagem. Lembre-se disso sempre que for necessário. Eu posso estar sozinho nesse momento, mas eu não sou uma pessoa sozinha na vida. Eu não sou sozinho nessa vida. Eu não estou sozinho na vida. Tem pessoas ao meu lado que me amam, que me compreendem, que se importam comigo e que gostam da minha companhia. Veja o quão sortudos nós somos, pois não conseguimos contar nos dedos o número de pessoas que amamos, porque amamos tantas pessoas que muitas vezes até nem conseguimos passar tempo suficiente com elas. Pois sejamos honestos, podemos passar 10 horas seguidas com as pessoas que mais gostamos, mas nunca será o suficiente. Sempre iremos querer mais e mais. E da mesma forma, podemos passar horas sozinhos, fazendo tudo aquilo que mais gostamos, mas também nunca será o suficiente. Então, o que podemos fazer para nos sentirmos satisfeitos e felizes? Aproveitar cada momento, sejam os momentos a sós ou os momentos em que estamos rodeados de pessoas. Em cada um desses momentos, devemos respirar fundo, observar tudo o que nos cerca, sentir cada cheiro, escutar cada som e permitir que a nossa mente esteja aberta para conseguirmos nos focar no momento presente e gravar uma memória positiva, pois nós sabemos o quão difícil é para nós focarmos no aqui e no agora. Outra forma de não sentir a solidão como algo pesado é a boa e velha vulnerabilidade. Palavra que para alguns é uma bênção e para outros uma maldição. Ser uma pessoa vulnerável, para muitos, significa ser fraco, ser exposto e ser alguém suscetível a tudo. Mas na realidade, ser vulnerável é apenas mostrar para os outros e para você mesmo que você não é um herói e que você, assim como todas as outras pessoas, tem os seus altos e baixos. Ser vulnerável vai te conectar com as pessoas de uma forma que você nem imagina e fará com que você e os outros que estão à sua volta se sintam menos sozinhos e mais compreendidos. Ser vulnerável significa dizer: não, eu não posso ir hoje, estou sobrecarregado. Significa dizer: preciso ficar sozinho. Ou então, hoje eu vou, somente porque é o seu aniversário, mas a minha bateria social está bem baixa, então eu vou ficar mais tranquilo, vou ficar mais na minha. Ser vulnerável é ser real e ser fiel a quem você é verdadeiramente e ao que você de fato está sentindo no momento. Isso te fará se sentir mais livre e mais conectado consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. Bom, eu espero que você consiga colocar as coisas que aprendemos aqui hoje em prática no seu dia a dia e não tenha pressa. Se for preciso, volte nesse vídeo, assista-o quantas vezes forem necessárias, anote aquilo que mais te chamou a atenção, para que você não esqueça. Enfim, que essa reflexão de hoje possa acrescentar muito em sua vida
e possa te tornar alguém melhor. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.